Olá, eu sou o Abrantes, da ONG Comunidade Coupe Nossa Senhora da Graça do Jardim Belém. Normalmente eu ministro vivências de danças aeróbicas, porém, devido à pandemia de Covid-19, estamos sem aulas há algum tempo. Junto com a diretoria, criamos essa série dividida em 6 vídeos sobre pandemia e alguns conhecimentos básicos sobre saúde, que vamos deixar disponível gratuitamente nas nossas redes sociais. Espero que gostem. Os vírus são um sistema biológico muito pequenos e simples, que só conseguem se reproduzir dentro de outras células vivas, porque não tem metabolismo próprio. E para sobreviver eles precisam de um hospedeiro, e podem ser humanos, animais, plantas e até bactérias unicelulares, que são seres vivos que têm apenas uma célula. Os vírus são bastante pequenos, não podendo ser visualizados nem mesmo no microscópio óptico. E também não possuem células. Sendo assim, muitos pesquisadores nem os consideram como seres vivos. Dizemos que eles são parasitas intracelulares obrigatórios, uma vez que eles só conseguem se reproduzir dentro de alguma célula. Eles não possuem ribossomos ou nenhuma estrutura capaz de criar suas próprias proteínas. Dessa forma, eles não fazem nenhuma atividade metabólica fora das células. Por isso, parasita intracelular obrigatório, porque eles precisam estar dentro de alguma célula para poder fazer suas funções. Eles são formados por cápsulas proteicas, chamadas de capsídeo, que envolve o ácido nucleico, que por sua vez pode ser um DNA, que é uma molécula que carrega as informações de como funciona esse corpo. Ou um RNA, que é uma molécula que ajuda em algumas funções genéticas. Ou, algumas vezes, pode ser os dois também. No capsídeo e no envelope dos vírus envelopados, tem a proteína ligante, que se liga aos receptores da célula que será infectada. Cada vírus é capaz de infectar um tipo de célula. Então, podemos dizer que os vírus são específicos, eles têm suas especificidades. Como, por exemplo, o vírus bacteriófago, que só se hospeda em células de bactéria. Os vírus se multiplicam dentro da célula graças ao seu material genético, que passa a comandar o metabolismo da célula que está infectada. Cada vírus possui um mecanismo diferente de multiplicação. Nos seres humanos, esses pequenos parasitas são responsáveis por algumas doenças, que nós chamamos de virose. Alguns exemplos como AIDS, cachumba, sarampo e também a Covid-19. Sabendo um pouco agora do que é vírus e como agem, agora fica a pergunta: o que é pandemia? Bom, para começar, vamos por parte. Existem 3 níveis. Existe a endemia, que é quando atinge uma população de uma região geográfica específica, como um bairro, uma cidade em si. Tem epidemia, que é uma manifestação coletiva de uma doença que se espalha rapidamente por meio de contágio direto ou indireto, até atingir um grande número de pessoas e depois de um certo período se extingue, como por exemplo a gripe. E então chegamos ao que é uma pandemia, que é como se fosse uma epidemia, só que com um alcance maior, um alcance de uma região geográfica bem maior, como por exemplo uma doença que atinge todo um continente. E aí nós temos algumas doenças que são registradas como as maiores pandemias da história, que são elas: a peste bubônica, varíola, cólera, a gripe suína, o H1N1, como a gente conheceu. E no momento que eu estou gravando esse vídeo, estamos passando pela pandemia de Covid-19. Então é isso. Evitem sair de casa, mas caso seja necessário, não se esqueça: use máscara, lave bem as mãos, não toque nariz, boca ou olho antes de lavar bem as mãos e mantenha sempre o distanciamento mínimo de 1,5 m. Tá bom? Com a quantidade de empenho e pesquisa da comunidade científica mundial, com certeza em breve sairemos dessa juntos. Se gostou desse conteúdo, lembre-se de curtir, comentar, compartilhar
e ativar o sininho de notificações para que seja informado do próximo. Fique bem e até mais!